Ó, de hoje, pessoal, a gente vai continuar, né, o nosso curso. A gente falou nas últimas duas aulas sobre a parte de estática, né? Então a gente viu a estática de um corpo, de um ponto, né? E a gente viu a estática de um corpo físico. A gente analisou o equilíbrio por momentos, a alavanca e outros conceitos, né? Aliás, um conceito que cai bastante no Enem e no vestibular. Eu sugiro que deem um foco. Vocês vão ver que nas questões do Enem tem duas, três questões sobre estática, tá? Então, sugiro que olhem isso. Deem um estudo nisso, sim. E hoje a gente vai ver uma outra coisa que também costuma cair em vestibulares, tá? Que é a parte de hidrostática. Então a gente viu a estática, vamos dizer assim, dos sólidos, se é que a gente pode chamar dessa forma. E a gente vai ver a hidrostática, né? A diferença de uma para outra, que a hidrostática, como já diz o nome, trata da água, né? Está analisando não só a água, né? Como qualquer líquido. Então a gente vai ver a estática dos líquidos, é mais ou menos essa a tradução, né? Estática dos fluidos. Mas antes de a gente falar da estática dos fluidos de fato, né? A gente tem que abordar um conceito muito importante para essa parte e para outras também, que é o conceito de pressão. Então, a primeira coisa uma das coisas que a gente pensa em pressão, a gente pode lembrar da calibragem dos pneus, né? Quem já andou de carro, teve oportunidade de ver ali o de calibrar o pneu, né? A gente coloca lá XPSI, né? Para abastecer não, para encher o pneu, né? Acho que é encher o pneu com um X de pressão, né? X de pressão para encher o pneu, né? E isso tem muito a ver com o que a gente vai ver de alguma forma aqui e também mais para frente em outra parte da matéria, tá? Só que a definição de pressão, ela tem uma definição, vamos dizer assim, matemática, né? Então, essa parte da pressão do pneu é uma forma da gente entender fisicamente o que é pressão. O que significa pressão? Você está colocando mais ar dentro do pneu, então a pressão dentro do pneu aumenta, porque ele começa a expandir e o gás dentro do pneu começa a se movimentar mais rápido e esse movimento do gás começa a colidir, né, com as paredes do pneu, fazendo ele aumentar de volume, né? E aumentando também a pressão dentro do pneu, porque tem mais ar lá dentro. E matematicamente, pressão está associado com força e área. Então, por definição, a pressão é igual a força sobre a área, né? Então a gente consegue também entender intuitivamente. Posso sim, Karen. O tema da aula de hoje, Karen, é hidrostática, né? Então a gente estava conversando, você até perguntou daquela primeira questão do Enem, né? Que é uma questão de estática. A aula de hoje é sobre hidrostática. Hidrostática vai estar associada à estática dos fluidos, né? Só que antes de a gente falar dos detalhes da estática dos fluidos, a gente tem que entender um conceito que é de pressão, né? Pressão é, por definição, pessoal, força sobre a área que ela está atuando, né? Então a gente até consegue entender isso de alguma forma, porque se você pega vamos pensar aqui, um lápis bem apontado, né? Com aquela ponta bem fininha assim. Se você pegar esse lápis e pressionar no seu dedo com uma ponta muito fina, você sente uma pressão alta, né? Porque a área que você está aplicando aquela força é muito pequena, né? É a pontinha do lápis. Então você está aplicando ali a pontinha do lápis no seu dedo, né? Então você sente realmente mais dor, porque a pressão é mais alta, né? Você pode até aplicar uma força baixa, mas a pressão é alta e isso acaba te machucando. Se você, por outro lado, pegar um pedaço de algo mais grosso, né? Por exemplo, sei lá, a tampa da caneta, né? Que é um pouco maior. Aqui é a tampa da caneta.
Então, se você pegar a tampa da caneta, deixa eu melhorar esse desenho aqui. Uma tampa de uma caneta e pressionar no seu dedo, a dor já não vai ser tão alta. Por quê? A área da tampa é maior. Então, você vai ter uma pressão menor. Isso porque a pressão ela é o quê? Força sobre área. Então, por definição, se a gente tem uma força aplicada em uma área, então aqui a gente tem uma força F, e aqui nesse quadradinho a gente tem uma área A. Pressão vai ser igual a força sobre área. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, isso aqui é a definição de pressão, uma definição matemática, né? Qual é a unidade, pessoal, de pressão? A unidade é a seguinte. F normalmente está em quê? Em newtons, né? E a área normalmente está em metros quadrados. Então, newton por metro quadrado dá, a gente chama de Pascal, que é PA. Não está aparecendo a parte de baixo? Ué, estranho. Ah, tá. Ah, beleza. Então é isso. Então, a unidade de pressão é newton por metro quadrado, tá? Que dá Pascal. Uma outra unidade importante que a gente também precisa entender um pouco, a gente vai ver também isso em termodinâmica mais à frente, é a unidade ATM, que é de atmosfera, né? 1 ATM é equivalente a 9,8 vezes 10 a quarta pascais, né? Ou 1 vezes 10 a quinta pascais. Então a gente também tem essa unidade de ATM, né? Que tem a ver com a atmosfera, né? Tem a ver com a pressão também do ar dentro do pneu, tem a ver também com a atmosfera que está sobre nós, né, na Terra. Então, isso também é bastante utilizado em química. Aqui em física também a gente também usa, tá? Mas de uma forma um pouco diferente da química, né? Então, essas são as Professor, unidades. deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação dos pneus que você falou, para encher, o que acontece quando fica muito cheio e quando fica vazio? Pode acontecer o quê? Porque geralmente fica mais cheio, né? As pessoas podem deixar mais cheio e podem acontecer o quê? Então, esses pneus eles são feitos para aguentar, né, essa pressão, né, que são utilizadas padronizadas, né. O que acontece quanto maior a pressão dentro do pneu, existe uma chance mais alta dele talvez estourar, porque o pneu ele tem uma certa resistência, né. Então, se a pressão está muito alta, pode ser que o pneu não aguente, né. Mas no geral isso não deve acontecer porque eles são feitos para aguentar a princípio, né? Mas basicamente é isso. Quando maior a pressão de ar dentro do pneu, ele cresce, né? Ele expande por causa do ar que está dentro dele. É basicamente isso que você quer. Você coloca o ar dentro do pneu e faz ele expandir. Então é basicamente essa a ideia, tá? Então vamos pro próximo. E agora, pessoal, a gente vai começar a ver os conceitos de pressão por coluna d'água, indo agora para a parte de hidrostática de fato, né? A gente viu qual é a definição de pressão, e agora a gente vai ver o que significa uma pressão por coluna d'água, né? Então, pessoal, um fenômeno importante dessa parte é a seguinte, né? Vocês já devem ter visto algum vídeo ou alguma coisa de gente que gosta de mergulhar. Quando o cara coloca aquelas roupas, né, de mergulho com oxigênio, né, e ele começa a mergulhar para maiores profundidades, né. O que acontece quando você mergulha
no mar ou em qualquer outro lugar. Quanto mais profundo você desce, maior é a quantidade de água que fica acima de você. Então, quanto mais profundo, mais água fica acima de você. O que isso significa? Quanto maior a quantidade de água acima de você, isso significa que é maior a pressão sobre você por causa daquela quantidade grande de água, tá? Isso, exatamente. É mais pressão sobre você. Quanto mais fundo, maior a pressão sobre você. É por isso que a gente até sente o tímpano. O tímpano fica meio... você sente aquela pressão no tímpano, né? É exatamente uma Pode haver consequência disso. dilatação. Isso, também tem até isso também, natação, né? Só que no caso de mar, assim, é bem forte porque as pessoas começam a descer muito, né? Então a pessoa pode realmente sentir muita dor por causa disso. Tem que tomar muito cuidado. Então isso ocorre porque tem uma maior pressão de água sobre você. Então é esse que é o significado dessa pressão por coluna d'água. E aí o que a gente vai ver aqui que tem como a gente calcular. É acima da medida corporal. Isso, exatamente, exatamente. E o que a gente vai ver aqui é exatamente isso. A gente consegue também calcular qual é essa pressão sobre nós quando a gente está embaixo d'água. Então, Eu acho que não deve aguentar, acho que é 33, 36 a pressão. Não não sei exatamente quanto que é não, tá? coisa, não Mas, aguenta. O organismo não aguenta, não. mas tem uma profundidade máxima, eu acho. É. Então, pessoal, para a gente calcular essa pressão de coluna d'água sobre nós, tem aqui uma demonstraçãozinha que a gente pode dar uma olhada. Ó. P é igual a P sobre A, ou seja, aqui é pressão, né? A definição que a gente acabou de ver. Pressão. Esse P maiúsculo é a força. Seria a força. Todos temos limite. Isso, exato. Área. Então aqui você pega a fórmula da pressão, né? A força, ele está pegando o peso, né? Ele está pegando o P como se fosse a força-peso. Então é massa vezes gravidade, né? Esse Mi aqui significa densidade, tá? Esse aqui é densidade. Que no caso pode ser a densidade da água, como pode ser a densidade de qualquer outro líquido, né? A densidade é igual ao quê? Massa sobre volume, né? Então, massa é igual a densidade vezes volume. E aí ele vai pegar essa massa aqui e vai jogar na fórmula. Ó. P é igual a μV vezes G, ou seja, ele substitui o M por μ vezes V, né? Aí ele vai calcular aqui o volume de água, né? Que ele vai fazer A vezes H. Ele estima que o volume é um cilindro, né? Aí ele chega nessa fórmula. Depois ele divide pela área e chega nisso daqui, ó, que é o que interessa para a gente. A pressão de água sobre nós é igual a μ vezes G vezes H. Então vamos ver o que significa cada uma. O μ. Pressão. O μ é então a densidade, né? A densidade do líquido, né? A gente está falando de água, só que pode ser qualquer outro líquido, né? A gente pode estar falando da densidade do óleo, pode falar de qualquer outra coisa, tá? Então essa fórmula é válida para qualquer densidade. O G, que é o que? A aceleração da gravidade, né? E H. H é o que? É a profundidade que você está.
Então, assim a gente consegue calcular, pessoal, qual é a pressão da coluna de água em algum ponto. A gente vê qual é a densidade do líquido, multiplica pela aceleração da gravidade, que em geral é 10, né? Metros por segundo ao quadrado, né? Aceleração da gravidade da Terra, e ver em que profundidade que você está avaliando. Multiplicando essas três coisas, a gente tem a pressão na coluna d'água. Lembrando que pressão, a unidade é qual? Pascal. Ou ATM. Mas se a gente multiplicar a densidade, que normalmente é o que? É quilos por metro cúbico ou gramas por centímetro cúbico, vezes a gravidade, que é metros por segundo ao quadrado, vezes H, que em geral é metros, a gente, em geral, fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar em Pascal, tá? Normalmente a gente usa Pascal. Pessoal, alguma dúvida? Beleza, então. Então vamos avançar. E então a gente pode também, sabendo disso, a gente também pode calcular, se a gente quiser, qual é a diferença de pressão entre dois pontos. Então isso aí a gente consegue calcular de uma forma bem direta, né? A diferença de pressão entre dois pontos dentro de um líquido é basicamente a gente calcular qual é o desnível entre esses dois pontos, né? Sabendo o desnível entre dois pontos, a gente consegue saber qual é a diferença de pressão, né? Então é só a gente fazer isso aqui, ó. Só a gente vir aqui, tem o ponto 1 e tem o ponto 2. Qual é a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2? É só você pegar qual é a diferença de altura entre esses dois pontos. Vou chamar de ΔH, tá? Então a pressão no ponto 2, que é P2, eu vou chamar de P2, é maior do que a pressão de P1. Por quê? A pressão em 2 está mais funda do que P1. Então a pressão 2 é maior que P1, né? Porque a P1 está mais acima. Ou seja, tem mais líquido acima do ponto 2 do que acima do ponto 1. Então qual é a diferença entre o ponto 2 e o ponto 1? Basicamente eu vou pegar a densidade do líquido, multiplicar pela gravidade e ver qual é a diferença de altura. Com isso aqui, eu sei qual é a diferença de pressão entre os dois pontos, tá? Então, de uma forma bem objetiva, a gente consegue fazer esse cálculo. Ok? E aí veio uma parte que eu particularmente acho interessante, que é algumas análises um pouco mais finas, né? Mais vendo a física da coisa, que é interessante e é algo que é bastante explorado no vestibular. Então é importante ver com carinho, tá? São esses conceitos de físicos sobre o conteúdo, né? Então, se a gente analisa uma coisa importante nessa matéria é entender esse tipo de coisa. Se a gente analisa dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2, eles estão no mesmo nível, mas eles são pontos diferentes. Eu vou perguntar para vocês, pessoal, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2? Para mim é. A Ana falou que não e a Kênia falou que sim. Por que você acha que sim, Kênia? Porque eles estão, por mais que eles estejam bem abaixo, eles estão iguais no horizontal. Exatamente isso. É só você avaliar que a coluna de água, a altura, né?
H? Qual é a pressão por coluna de água? Qual é a pressão no ponto 1? É igual a μ G H. Qual é a pressão no ponto 2? μ G H. O μ é o mesmo, porque é o mesmo líquido. O G é o mesmo porque é a gravidade. E o H é o mesmo, porque eles estão na mesma profundidade. Logo, P1 é igual a P2. A mesma coisa nesse outro desenho aqui do peixinho. A gente tem aqui 3 pontos, ó. 1, 2 e 3. Todos os 3 têm a mesma pressão. Por quê? Estão na mesma profundidade, tá? Então, isso é uma coisa importante. Todos os pontos que estão situados no mesmo nível em relação ao topo, né, à altura, significa que todos eles estão a uma mesma pressão. Então, esse é um conceito bem importante, tá? Pontos que estão na mesma altura estão na mesma pressão, certo? Então, tenham isso em mente. E aí, uma outra coisa interessante. Vamos dar uma olhada nessa figura aqui, pessoal. O que vocês acham dessa figura? Vocês acham essa figura normal ou vocês acham essa figura estranha? Quando você enche o copo de água, o copo ele fica assim? Exatamente, Ana, é estranho, né? O que vocês acham? Vocês acham que quando você enche, você pega um copo, enche de água. A água ela fica torta dentro do copo assim? Depende da posição do copo que você está enchendo. Mais ou menos. Você coloca o copo na diagonal. A água ela fica na diagonal ou ela fica na horizontal? O que vocês acham? Se você encher No caso da foto que está aqui, quando você coloca para encher, no número 1 fica direto com a torneira. Uhum. Que vai enchendo, depois vai diminuindo. Você diz assim, tá aqui o copo e tem a torneira aqui. Mas o copo, a água fica na horizontal, certo? Sim, mas depende da posição que você colocar o copo. Se você colocar o copo um pouco inclinado, ele vai ficar parecido com a foto que está aí. Depende da posição. Porque se você colocar o copo reto, ele vai subir igualmente. Agora, se você colocar inclinado, é que nem o povo que gosta de beber cerveja. Eu não bebo. O povo bota inclinado o copo, não sei por quê. A cerveja fica torta, igualzinho essa foto. Então, Eu não sei por que vocês que bebem, né, Ana? Cachaceira. Não, mas olha só. Dá 0, professor! Mas olha Tô só. brincando. Olha só, pessoal. Pensa no copo de cerveja. O cara vai beber lá. O cachaceiro vai beber o copo de cerveja. Tá aqui o copo de cerveja, na diagonal, ó. Ele vai beber o copo de cerveja, não é? Mas a cerveja, ela não fica assim. A cerveja, ela vai ficar assim, ó. Então, é parecido com a foto que tá. Mas o copo tá em pé, não tá inclinado. Isso. Exatamente. Então, olha só. Mas o copo está mostrando algo que não faz sentido. Por quê? Olha como a água ela está em diagonal. Ela está em diagonal. Então é como se você deixasse um copo reto e a água ficasse em diagonal. Sabe por que isso não faz sentido? A mesma coisa para esse copo aqui, ó, da cerveja. Se você coloca ele na diagonal,
O copo está na diagonal, mas o líquido ele fica na horizontal. Isso ocorre por quê? Porque, olha só, qual é a pressão da coluna d'água no ponto 1? A pressão no ponto 1 é 0. Por quê? Não tem nenhuma água acima dele. Certo? E qual é a pressão no ponto 2? Também é 0. Então, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, que é igual a 0, certo? Se os pontos 1 e 2 eles têm a mesma pressão, o que a gente acabou de ver no último slide? Se eles têm a mesma pressão, eles têm que ter o mesmo nível. Então, esse ponto aqui, o ponto 1 tem que estar no mesmo nível do ponto 2. Por quê? Eles têm a mesma pressão. Então, não pode o ponto 1 e o ponto 2 estarem em desnível. Por quê? A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Para isso aqui estar em desnível, a pressão no ponto 2 tem que ser maior do que em 1. Então, por isso que esse desenho não faz sentido. Então, olha só. A superfície livre de qualquer líquido em equilíbrio, sob a ação, né, da gravidade, é plana e horizontal. Ou seja, o copo de água, com um copo de água e a água tem que estar sempre na horizontal, se não estiver acontecendo nada com ela, né? Então, sempre quando você coloca um líquido em repouso, o líquido ele fica na horizontal. Então, isso é um conceito, é uma consequência do conceito anterior. Como os pontos na superfície do líquido têm pressão hidrostática iguais a 0, o que acontece? Isso quer dizer que isso quer dizer que os dois pontos têm que estar no mesmo nível. Então, a superfície de qualquer líquido ele tem que ficar sempre na horizontal quando em repouso. Fez sentido, pessoal? Vocês já tinham parado para pensar nisso? A gente não se toca dessas coisas, né? Mas o líquido ele está sempre na horizontal. Exatamente, Ana. É isso mesmo. Às vezes a gente não se toca de algumas coisas, né? Mas tem o da maçã também. É porque ele estava bêbado. Tava bêbado. Ai, Quando tá bêbado, o copo fica ou a água fica na diagonal, né? E aqui, pessoal, tem um experimento feito por esse cientista, né, o Torricelli. Um experimento. Eu gosto de trazer esses experimentos, que isso também costuma, principalmente no Enem, que eles gostam de trazer uma história, né, sobre algum conceito. Então, esse é um experimento clássico, né, sobre essa parte, em que o Torricelli ele queria medir qual era a pressão da atmosfera, certo? Ele queria saber qual é a pressão da atmosfera. Hoje em dia a gente sabe que a pressão da atmosfera vale quanto? Vale 1 atm, certo? A gente não fala sempre a pressão da atmosfera vale 1 atm. Então, ó, a pressão da atmosfera, a gente sabe que é quanto? 1 atm. Antigamente, os anúncios na televisão sempre falava, né? Essas técnicas. Agora você não observa mais. Como assim? Não entendi muito bem, Verônica. A Karen perguntou se é mesmo da outra equação. É ele mesmo. Temperatura térmica, alguma coisa assim, sempre anunciava esses termos técnicos, sempre havia. Ah, entendi. Sim, hoje acho Isso que já não existe mais, mudaram a forma, né, de um anúncio e acaba que entra no esquecimento da população. Uhum. Sim, exatamente. A Karen perguntou se é aquele mesmo Torricelli que a gente viu que ele tinha uma fórmula em mecânica.
E é ele mesmo, tá? Porque os cientistas naquela época, eles não ficavam presos a um tema só, né? Os caras pesquisavam um monte de coisa. E aí o pessoal gosta de brincar, como não tinha internet, não tinha nada, o cara ficava pesquisando, né? Não tinha nada para fazer, o cara ficava pesquisando no laboratório, né? E aí ele também fez esse experimento, que é um experimento clássico, né? E mediu qual era a pressão da atmosfera pelo menos, se não a primeira vez, uma das primeiras vezes, né? E aí ficou para a história, né? Como experimento de Torricelli. Você acha que eles eram mais inteligentes que os inteligentes de hoje? Olha, eu não sei se ele era mais inteligente, mas que os caras tinham, que os caras eram sagazes, os caras eram, porque você tem que pensar que não tinha calculadora, não tinha nada, tá? Era só ele e as ferramentas que ele tinha, né? Então, o cara não tinha tempo ruim também, né? Então, pessoal, vamos entender passo a passo esse experimento. E não tinha o Google, exatamente, não tinha o Google. Então, olha só, pessoal, vamos entender passo a passo para a gente entender bem direitinho, porque esse é um experimento simples, mas ele é interessante. Então, olha só, ele tinha aqui, ó, um tubo, né, com mercúrio, né, uma cubazinha, né, que é um potezinho, que tem mercúrio dentro. O que acontece? Ele pega esse pote, esse tubo, e insere dentro da outra cuba, né, de cabeça para baixo, como está mostrado aqui na figura. Ele insere de cabeça para baixo. Quando ele insere de cabeça para baixo, o nível de mercúrio se modifica, né? Ele se modifica até um certo ponto e depois ele estabiliza. Então, e depois que ele fez depois que ele virou, né, o mercúrio dentro da cuba, o mercúrio parou a uma certa altura, H. E aí o que ele fez? O que ele vai fazer? Ele quer saber qual é a pressão da atmosfera. Então, o que ele vai medir? Ele quer saber qual é a pressão exatamente no nível do início do líquido, né? Do início do mercúrio, né? Então, esse ponto 1 aqui, ó, não tem nenhum mercúrio acima dele. Então, a única pressão que está sendo exercida no ponto 1 é a pressão atmosférica, porque não tem nenhum mercúrio acima dele, certo? E no ponto 2, quem está vendo aqui, acima dele tem uma coluna de mercúrio, com uma altura H, certo? Então, qual é a pressão no ponto 2? A pressão no ponto 2 vai ser a fórmula que a gente acabou de ver. Vai ser μ G H. O μ é a densidade do mercúrio, o G é a aceleração da gravidade e H é a altura da coluna de mercúrio acima desse ponto. E se lembra que a gente acabou de ver aqui o conceito que a gente estava vendo do peixinho e dos pontos dentro da água? Se os pontos 1 e 2 estão no mesmo nível, a pressão sobre eles é igual. Então esse é um conceito muito importante. É uma região que ele fala que é isobárica, ou seja, está no mesmo nível significa que aqueles dois pontos têm a mesma pressão. Então é exatamente isso que ele vai aplicar aqui. Se o ponto 1 e o ponto 2 têm a mesma pressão, então P1 é igual a quanto? É igual a P2. Ele quer saber quanto é que é P1, que é a pressão atmosférica, né? E aí ele foi lá e mediu. Ele fez 13,6 vezes 10 ao cubo, que é a densidade do mercúrio, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna de mercúrio, que deu 76 centímetros.
ou seja, 0,76 metros. Ele fez essa conta e chegou em quanto? 1,01 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, que pode ser Pascal também. Então foi aí que ele conseguiu determinar, se não pela primeira vez, uma das primeiras vezes, qual é a pressão da atmosfera. Ele sabia qual era a densidade do mercúrio, ele sabe quanto é que é a aceleração da gravidade, e aí ele mediu a altura da coluna de mercúrio e viu qual era a pressão no ponto exatamente no topo ali do líquido dentro da cuba, porque ali ele sabe que é exatamente a pressão atmosférica. E como a pressão no ponto que ele está analisando na linha ali do líquido, né, do fluido no topo ali dentro da cuba é igual à pressão dentro do tubo naquela mesma altura, o que ele chega à conclusão? Que ele consegue calcular qual é a pressão atmosférica. Então ele calculou, através desse experimento, calculou a pressão em 2, igualou a pressão em 1, isso vai ser a pressão atmosférica. E aí ele conseguiu calcular. O cara é brabo, exatamente. O cara é brabo. E além disso, criou uma fórmula para parte de mecânica. E deve ter feito mais um monte de outra coisa também, tá? Vocês entenderam esse experimento, pessoal? Eu nunca entendi esse negócio do termômetro com mercúrio. Aquilo é muito esquisito para mim, gente. E agora só tem tudo eletrônico. Antes não era eletrônico, não. Agora é tudo eletrônico. Né? Aí fica tudo mais fácil. Mas quando tinha o anterior, meu Deus, tinha qualquer um doido. Então é isso, pessoal. Acho que agora é um exercício para a gente, exato, um exercíciozinho para a gente dar uma olhada que reforça um pouco desses conceitos que a gente viu. Então, vamos dar uma olhada nesses exercícios aqui, ó. Então aqui, pessoal, é um exercício da seguinte forma: tem aqui uma cuba com água. Ele dá a densidade da água, dá a aceleração da gravidade e pergunta qual é a diferença de pressão entre os pontos B e H. Então a gente até viu já, né, analisamos como é que faz essa conta, né? Então a gente tem aqui a pressão em A, temos aqui a pressão em B, e a gente quer saber qual é a diferença de pressão entre esses dois pontos. Então, qual é a diferença de pressão? PB menos a pressão em A é igual a quanto? É isso que a gente quer saber. Como a gente viu anteriormente, a variação de pressão entre dois pontos do mesmo líquido, a gente precisa fazer basicamente o quê? A gente pode calcular a pressão em A, calcular a pressão em B e fazer a diferença só para a gente ver, né? Lembrando que a pressão no ponto A, a gente calcula a altura sempre a partir do topo do líquido, tá? Então a pressão do líquido em A vai ser essa altura aqui, ó. E a pressão do líquido em B vai ser essa altura aqui. Então essa altura aqui é quanto? 3 menos 2, 1 metro. E essa altura aqui vai ser quanto? 3 menos 1, 2 metros. Então, pressão em B vai ser a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da coluna d'água. Qual é a altura de coluna de água em B? 2 metros. Pressão em A. Mesma coisa. Mi vezes G vezes a altura da coluna d'água, né? No caso, é 1 metro.
Qual é a diferença de pressão, pessoal? ΔP. Vai ser um menos o outro, né? Então, 2 mg menos mg. Quanto é que vale mi? É 1 grama por centímetro cúbico, né? E agora a gente tem que conseguir transformar grama por centímetro cúbico em quilo por metro cúbico. Então, 1 grama é equivalente a 1 sobre 1000 quilos. O que é 0,01? Eu não entendi. Isso que eu ia falar, um é 1 metro, né? É por 1000. Eu acho que seria 0,001. Entendi. 0,001. Entendi. Vamos ter que fazer agora a mesma coisa para centímetro, tá? Centímetro é igual a quanto? 1 sobre 100 metro. Tem que ser sim, Ana, porque tem que ser em quilos. Por quê? Pressão é igual a quanto? É a força sobre área, não é? Força sobre área é Newton por metro quadrado. Então, o que a gente tem que ter aqui? A gente tem que ter Newton e metro quadrado no final. Sendo que Newton é o quê? É quilo metro por segundo ao quadrado, né? Sobre metro. Sobre metro ao quadrado, né? Então, olha só. Tem quilo, tem metro, tem segundo ao quadrado e tem metro ao quadrado. Então, só tudo tem que estar em quilo e tudo tem que estar em metro. Para as unidades baterem. Então, se você multiplicar por 1, vai dar errado. Porque você não está na unidade certa. Então, 1 centímetro é 1 por 100 metros. Então, 1 centímetro ao cubo é 1 dividido por 100 ao cubo. Metro cúbico. Isso aqui é igual a quanto? Um sobre 100. Aí vai ser mais 2 zeros. Mais 2 zeros. Então é 10 a sexta, né? Então, a gente vai ter o quê? Vai ter grama por centímetro cúbico, né? 1 grama é quanto? 1 sobre 1000, né? 1000 é 1 sobre 10 ao cubo. Então, 1 sobre 10 ao cubo divididos por centímetro cúbico. 1 sobre
10 à sexta. Isso aqui é igual a quanto? 1. 10 ao cubo. Vezes... Aí é o inverso do que está aqui embaixo, né? Dez à sexta por 10 ao cubo. Posso sim. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? 1 grama por centímetro cúbico, não é? Quanto é que vale 1 grama? Vale 1 divididos por 10 ao cubo quilos. A gente quer deixar tudo em quilo, né? Quilo e metro. Então, 1 por 10 ao cubo quilos. E quanto vale 1 centímetro cúbico? É 1 sobre 10 elevado a 6 metros cúbicos. Ou seja, agora eu tenho quilos por metro cúbico, que é o que eu quero, né? Então eu posso simplificar essa expressão. 1 por 10 ao cubo vezes o inverso do que está aqui dividido, né? 10. Isso aqui é aquela coisa de fazer conta com fração, né? Dez à sexta dividido por 10 ao cubo é quanto? Corta embaixo, Exatamente. dá para ficar. Exatamente. 10 elevado a 6 menos 3. Ai, droga. Apaguei tudo. Bem, mas a gente chegou aqui... Isso aqui é igual a quanto? 10 ao cubo quilos por metro cúbico. Dá para decorar também, tá? Ou seja, 1 grama... Acho que dava para voltar, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. Então chegou aqui, ó, 10 ao cubo, né? Então, 1 grama por centímetro cúbico é igual a quanto? 1000 quilos por metro cúbico. Fez sentido, pessoal, isso que eu fiz para vocês ou ficou complexo? Ficou uma matemática chatinha, né? Mas não foi exatamente nada de transformar unidades, tá? Isso só é a resposta da B, né? Só isso. Da letra A. Da letra A. Nossa Senhora, ó. Na verdade, isso aqui eu estava Só transformando a isso. unidade, né? Tá. Depois dei uma olhada em como fazer a conversão de grama por centímetro cúbico para quilo por metro cúbico. Basicamente Professor, isso que... é isso que eu observei. O senhor quis ensinar a gente a evoluir nas contas, mas aí daria para o senhor identificar e colocar para a gente converter o centímetro, o metro, Isso. primeiro. Então, Exato. aí eu observei que o senhor quer ensinar, né, as etapas. Isso. Mas daria para identificar, né,
e converter tudo, sem precisar passar para essas etapas que nem o senhor fez aí, que é Dava. uma embolação só. Se a pessoa souber de cabeça, você fala 1 grama por centímetro cúbico é igual a quanto? 1.000 quilos por metro cúbico. É só isso. Se a pessoa souber de cabeça, dá para fazer direto. Tentei mostrar Então, etapa a etapa, como eu faço. Né? eu sei. Muito obrigado por você ensinar. Mas Nada. para quem tem uma noção para converter tudo, aí não tumultua muita mente, né? Porque Exatamente. é muita coisa. O que eu fiz? Eu converti primeiro a grama para quilo. Depois eu converti centímetro cúbico para metro cúbico. Depois eu Eu dividi percebi um isso. pelo outro. Porque eu quero saber a unidade dos dois juntos. Entendi. Então foi isso que eu tentei. Eu converti primeiro grama, depois converti centímetro cúbico, depois eu dividi um pelo outro. E cheguei na unidade que eu queria. Também dá para gravar, tá? Se o pessoal tiver bem de gravar, dá para gravar. Mas eu fiz essa consulta para quê? Eu não lembro qual foi o professor que ensinou essa convenção aí. Eu não lembro. Uhum. Mas eu tenho dela gravada, montada. Tá bom. Então, pessoal, qual é a variação de pressão? A gente chegou que é igual a μ vezes G. O μ é o que a gente estava vendo. É 1.000 quilos por metro cúbico. Vezes G, que é 10. É muita coisa, gente. 1.000 vezes 10. 10.000 Pascal. Eu pensei que era 1 milhão, 10 mil. 10.000. Ah, é 10 vezes mil. 10 vezes mil, 10 milhão. Isso mesmo. 1.000 vezes 10 deu 10.000. Pessoal, então essa é a letra A. E aí, essa letra B, ele quer que a gente saiba qual é a força no fundo do tanque. Como assim Pascal fica em milhão? Não entendi. Na letra B, pessoal, Pascal... Professor, tipo assim, eu ia perguntar se tudo em Pascal fica em milhão. Tipo, assim? 2 Pascal, 2 milhões. É tipo isso? Não. Não. Pascal é uma unidade. É como se fosse Newton, se fosse quilo, fosse grama. É uma unidade de pressão. Então, são 10.000 pascais. É só isso mesmo, tá? Não é... Você deu logo no início, né? De 10 mil pascais. Então, é uma unidade, tá? É uma unidade de pressão mesmo. É como se fosse Newton, fosse qualquer outra unidade. E na letra B, pessoal, a gente quer... Vou apagar aqui. A gente quer saber qual é a força no fundo do tanque, né? Então, para isso, a gente precisa calcular qual é a pressão no fundo do tanque. É fazer exatamente essa conta que a gente está fazendo. Qual é a pressão no fundo do tanque, pessoal? A pressão no fundo do tanque vai ser μ 1,0. μ vezes μGH, né? É a fórmula para calcular a pressão em qualquer ponto. Mas qual vai ser o H? Vai ser 3 metros. Porque a gente quer saber qual é a pressão aqui, ó, no fundo do tanque. Vai pegar ela no zero? Não, aí o H é 3, porque a gente sempre mede a altura de coluna d'água a partir da superfície, tá? Então, 3 metros. Então é só fazer a conta, ó. Quanto é que vale o μ? 1.000
né? Quanto é que vale G? 10. E o H é 3. Então, isso aqui vai dar 30 mil. 30 mil o quê? Pascal. Então, Ele já cara, está convertido aí já, né? eu já peguei direto 1000. Então, tem que medir de cima para baixo, tá? Porque a gente quer saber qual é a quantidade de água que tem acima daquele ponto. Então, a gente mede sempre de cima para baixo. Então, a gente pega do lado de cima e mede, né, a altura de água acima daquele ponto, né? Então, é aqui que eu tentei mostrar, ó. É sempre de cima para baixo, ó, setinha para baixo. Não, mas não teve nenhuma conversão aí, não. Foi direto. Foi direto. Foi direto. Ficou mais fácil. Exato. E agora a gente quer a força, né? Então a força é igual a quanto, pessoal? A pressão é igual a quanto? Então, esse aqui é a pressão devido à coluna d'água, né? Mas a definição de pressão é o quê? É força sobre a área. Então, qual vai ser o valor da força? Pressão vezes área. Então, basicamente, eu pego a pressão que eu calculei e multiplico pela área. Quanto é que vale a área? 2 metros quadrados. Então, ó, 30 mil vezes 2. 60 mil. 60 mil. Aí, nesse caso, vai ser quanto? 60 mil newtons. Metros cúbicos. Não, newtons, porque a gente está falando de força, né? Ah, tá. Então, 30 mil é pascal e isso aqui é metro quadrado. Metro quadrado. Pascal vezes área dá newton. Não posso esquecer. Posso até simplificar isso aqui e escrever como 60 kilonewtons. Ok? É isso, pessoal. Alguma dúvida? Se já não tem nenhuma dúvida, pessoal, vou encerrar por hoje. Então, boa semana e quem puder fazer a lista, tentem continuar.